Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 29 de agosto de 2024, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça aqui diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que só possa estar indo de encontro, Pai. Se tiver alguém desempregado, se eu posso estar abrindo na porta, se tiver alguém enfermo, se eu posso estar curando, eu não sei. Mas o Senhor é o operador de milagres e de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Marcos, a gente está na maratona. E hoje a gente vai estar meditando em Marcos, tá bom? E assim sucessivamente. Diz assim, segundo a multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam ele. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servisse à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graça igualmente por eles, disse aos seus discípulos que os distribuísse. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e tendo o despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas daqui a tempo para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente leu esses dias também em Marcos, né, sobre a primeira multiplicação dos pães, essa é a segunda, tá? E a gente vê que diz assim, naqueles dias, né, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Porque onde Jesus estava, a multidão estava. Porque a multidão sabia que de Jesus emanava poder, de Jesus vinha a salvação, de Jesus vinha, como eu posso dizer? Vinha todo o poder, né? Tudo que eles precisavam e necessitavam vinha de Jesus. Então, a gente vê que o que acontece? Aí Jesus, né? Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Então, os discípulos, a multidão estava lá, foram atrás de Jesus, não tinha, desculpa, o que comer. Jesus, tendo compaixão, como sempre, né? Ele tem a misericórdia, compaixão daquele povo, como ele tem de mim e de você, né? Mesmo sabendo que ele tinha tanto gentios como judeus junto, né? Mas Jesus, ele continuava tendo compaixão, tá? Então, a gente vê também, né, que essa multidão, ela era composta tanto por gentios, né, como por judeus, que acompanhava Jesus na sua peregrinação. Mas detalhe, tá? A gente vê que no 3 diz assim: se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, por eles terem vindo de longe, de outras regiões, né? Eles não iam conseguir andar 2, 3 dias andando. Eles iam morrer, com certeza. E ali estava incluído homens, mulheres, crianças, idosos. A palavra não diz, mas com certeza era, tá? Porque geralmente onde estavam as mulheres, estavam as crianças, tá? Estavam os idosos, estava todo mundo, pessoas de várias idades acompanhando Jesus. Ele diz assim no 4, seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-lo, né? Mesmo tendo visto o que Jesus havia feito, tá? Na primeira multiplicação, ele pergunta como, né? Aonde, né? E a gente vê, né, que Jesus sempre tendo compaixão do povo, como, né, o bom pastor tem das suas ovelhas, tá bom? Então, a gente vê que não tinha onde comprar, claro, no deserto não tem padaria, no deserto não tinha lugar para comprar. Mas ele se vira impotente ali, né?
Então, assim, eles reconhecem que só Jesus poderia fazer esse milagre, alimentar a multidão, porque eles não tinham como alimentar, entendeu? Então, essa pergunta, a gente vê que os discípulos conseguem entender que só Jesus poderia alimentar a multidão, tá? Eles não conseguiriam. Mas quem estava com ele poderia. Então, eles devolvem essa tarefa para Jesus, né? E aí Jesus pergunta no 5, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus, né? E 7 pães, eles responderam, 7 pães, né? Na outra era 5 pães e 2 peixinhos, aqui é 7 pães. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, tá? E depois de tomar, Jesus, ele sempre vai fazer o quê? Jesus, ele vai, diz aqui, ó, depois de tomar os 7 pães, dar graça, partiu e entregou aos discípulos. Então, Jesus, ele agradece a Deus e dá para os discípulos. E para que servisse a multidão, e eles o fizeram. E tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graça igualmente por ele e disse aos discípulos que os distribuísse. Então, é uma responsabilidade muito grande para os discípulos aqui, mesmo eles não entendendo, né? Jesus, ele estava dizendo assim, eu dou graça e dou para vocês fazerem um milagre também, né? Porque o donar, a mandassuda, como é, eu sou o milagre, tá bom? Mas é vocês quem vai passar para ele. Já estava dando, já estava tipo assim, ensinando os discípulos o que ia acontecer no id dele pregar o evangelho a toda criatura, né? Após a sua morte e ressurreição. Então ali, eles já estavam sendo ensinados o que iria fazer futuramente, parecendo não, mas era, né? Era algo futuro, né? Remetia ali ao futuro que eles já estariam fazendo. E como aprendizes, né? Mas apesar de serem lerdos ali, de não estar entendendo, mas já estava aprendendo com Jesus, tá bom? E aí diz assim, e o povo comeu até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços, 7 cestos, tá? Diz aqui que cerca de 4.000 homens estavam presentes, tendo despedido então no barco com seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Então, assim, 4.000 homens. Então, ali não conta nem mulheres, nem crianças, nem idosos. Então, você imagina quantas pessoas tinham ali, né? Quantas mulheres idosas tinham ali. Então, a gente vê também que os fariseus pedem um sinal. Detalhe, chega aqui no onde, assim, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, a pôr à prova, pedindo-lhe um sinal do céu, né? E aí, Jesus nos diz assim, e ele suspirou profundamente e disse, por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhe afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco. Por quê? Porque os fariseus, né? Um sinal do céu. Por que eles pediram? Porque eles queriam sempre, né? Provar a autoridade divina de Jesus. Sempre querendo provas, né? Da autoridade divina de Jesus. Não aceitando, né? Com suficiência os milagres de Jesus. Eles sempre queriam estar questionando, né? Jesus, sabe? E quantos fariseus hoje, nos dias de hoje, questionando Jesus, né? Porque Jesus, ele sabia da incredulidade deles, né? A gente vê aqui que no 14, assim, o fermento dos fariseus e de Herodes, tremendo. Diz assim, ó, os discípulos haviam se esquecido de lavar a mão, a não ser, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E aí no 15, diz assim, e advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas por que do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes? Porque o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes simbolizava o mal e a corrupção, tá? Então, esse fermento aqui, ele simbolizava o mal e a corrupção que tinha nos fariseus e que tinha em Herodes, tá bom? Por quê? Porque eles tinham a disposição maligna para perseguir, para caluniar, para fermentar, tá? Quantas pessoas são assim? Pensa, quantas pessoas com essa disposição maligna para perseguir? E Jesus, sendo Jesus, claro, né? Que ele sabe de todas as coisas. 16, assim, desculpa. E eles discutiam, 16, e eles discutiam entre si, dizendo, por que não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Então, eles estavam com Jesus ali, estavam discutindo, ai, não tem pão, não sei o quê. Jesus estava percebendo o endurecimento do coração deles, tá bom? Mesmo depois de terem visto a multiplicação dos pães, ainda estavam reclamando. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Aí Jesus diz assim para eles,
quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Já esqueceram? É tipo assim, é tão rápido, né? Já esqueceram o milagre que eu fiz, né? Esqueceram? Esqueceram o milagre. Às vezes a gente esquece rápido aquilo que Jesus faz, né? Eu falo por mim também, tá? E no 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam ele. Eu lhe disse, vocês ainda não entendem? Então, assim, eles não estavam entendendo o mistério, tá? Jesus com eles ali não estava entendendo que Jesus, ele é o milagre, tá? Quem está com Jesus tem, não vai faltar pão, tá bom? A gente pode até passar por dificuldade, por assolações, mas não vai faltar o pão. Aproveitando esse encalço aqui, esses dias eu já tinha contado pra vocês sobre o processo aqui do carro, né? Que eu passei nesse condomínio aqui, que riscaram minha SUV todinha, que Deus nos deu. E aí, quando foi quinta-feira, saiu o resultado, né? Isso, 15 dias aí eles entraram com contestação, né? E aí, na quinta-feira, o juiz alegou que simplesmente extinguiu o processo. Não esperou nem a gente, nem o nosso lado dar uma posição. Ele simplesmente cancelou o processo, né? E eu fiquei muito mal, né? Fiquei muito mal antes de ontem, muito mal mesmo. E eu falei, Senhor, eu fiquei decepcionada, né? Com a injustiça. E aquilo me causou muito mal, sabe? Eu fiquei triste, não conseguia, né? Fiquei assim. Mas resumindo, igreja, aí passou, né? E a decepção passou, graças a Deus, né? E os questionamentos também. E aí a gente entende, né, que a justiça vem do Senhor, tá? Mas eu creio que alguma coisa Deus vai fazer, porque eu queria que a justiça do homem prevalecesse, mas a justiça do homem é falha, né? E muitas vezes, às vezes a gente fica tão decepcionado, esperando algo, e você vem contrário. Não que Jesus seja meu empregado, de jeito nenhum, tá? Mas é porque a gente vê tanta injustiça que às vezes a gente fica querendo que a justiça seja feita, né? Com a força do homem. Mas não foi. Fiquei muito chateada. Eu realmente chorei, fiquei muito chateada. Mas meu coração já tá em paz. Vamos prosseguir. A cura de um cego em Betsaida. E diz assim: e eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego, Jesus suplicando ele que tocasse nele. Aí diz assim no 23. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado, depois de cuspirem nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E ele diz assim no 24, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, ela parece árvores andando. E aí no 25, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e as suas vistas foi restaurada e ele viu tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Então a gente vê que esse homem ele era cego, né? E aí a gente vê que Jesus, né, pergunta para ele, né? Porque ele fora cego, Jesus vai curá-lo. E ele disse que vê as pessoas como árvore. Provavelmente, né? Ele deveria andar e bater em árvore porque ele não chegava. E algo imperfeito. Mas diz assim que Jesus tomou ele pela mão e levou para fora. Depois cuspiu, né, nos olhos do homem e pôs as mãos. Jesus perguntou, você está vendo? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvore. Mais uma vez, então, 2 vezes, né? 2 vezes Jesus tocou no homem. 2 vezes Jesus tocou no cego. Então, a gente vê, né, que Jesus ele é o dono do milagre, né? E aí ele viu tudo perfeitamente, seus olhos foram abertos. Jesus, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Muitas vezes a gente questiona. Então, assim, contei pra vocês a situação, eu me questionei muito, fiquei muito chateada, de verdade, igreja. Nossa, fiquei muito chateada. Falei, Jesus, que injustiça, esse povo acabou com o meu carro. Mas, né, aí a gente tem que entender que muitas vezes não é do jeito que a gente quer, né? Jesus tem a maneira dele trabalhar, né? Mas, amém. E às vezes, igreja, as pessoas não entendem, sabe? O que acontece, sabe? As pessoas às vezes olham pra gente, elas debocham da gente. Ai, a missionariazinha, aquela famíliazinha de crente, menosprezam, né? Mas a gente tem dom.
Eu até postei ontem nas minhas redes sociais, né? Eu não sou de postar foto, tá? Não sou. E eu postei uma foto da formatura do meu esposo de direito, né? Estamos na luta da OAB, né? Eu não queria postar, mas eu acabei postando com a minha família, porque tem uma foto dos meus filhos que eles estão com os dedos assim, os dois mais velhos, né? E aí, quando Deus falou comigo ontem através do meu, falou assim, irmã, você tem dono, tá? E vai haver justiça. Então, assim, eu crio na justiça de Deus, né? Não é da minha maneira? Não, porque a gente quer fazer da nossa maneira. E aí eu postei essas duas fotos, né? Falei assim, a minha família tem um dono, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas pensam que a gente não tem dono, né? Não, ela tá lá sozinha, ela perdeu, não sei o que, mas eu tenho um dono que é o dono do mundo, tá? E tudo que eu tenho foi ele que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E você também, se você serve a Deus, tudo que você tem foi Deus que te deu, tá bom? O inimigo, às vezes, ele quer sambar, ele quer rir, mas maior é aquele que está comigo, com você, do que aquele que está no mundo. Vamos prosseguir a confissão de Pedro. E diz assim, Jesus e os seus discípulos, dirigindo-se para os povoados nas proximidades de Cesareia, Filipe, no caminho, ele perguntou, quem o povo diz que eu sou? E aí, diz assim no 28, e ele respondeu, alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outros ainda um dos profetas. E aí, diz aqui que no 29, e você, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém. Então, Pedro conseguiu ver que Jesus era o Cristo, né? Então, por quê? Porque Jesus estava ali, estava cumprindo seu ministério, e não é fácil, né? Então, Cristo é... E o que acontece? Os judeus, eles esperavam o quê? Os judeus esperavam um Cristo que viesse ter medidas políticas e nacionalistas. E o nosso Cristo não, né? Ele é totalmente diferente daquilo que os judeus esperavam, tá? Então, o nosso Cristo, ele é um Cristo diferente, né? Da expectativa humana, tá? Ele é o Deus, Naramandassude Komana. Ele é aquele que não vem conforme o homem quer. Ele vem da maneira que ele quer, tá? Então, às vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, por quê, né? Eu mesma, às vezes, me pergunto. Porque Deus, ele não trabalha na minha, na tua expectativa. Ele trabalha na dele, tá? Porque Deus, ele é Deus. Então, ele vai trabalhar da maneira dele, não da maneira que eu e você quer. Então, a gente vê que Pedro, ele conseguiu enxergar. Mas a gente vê também, você fala, não fala para ninguém, tá? Porque ele estava sendo perseguido. Então, para evitar tumulto, ele sempre falava, não fala. Já que você entendeu o que eu sou, então não fala. Agora, olha só o que acontece logo em seguida. Diz assim, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. No 31. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos e pelo chefe dos sacerdotes. Então Jesus tinha que ser rejeitado, como ele foi, né, tá? Que fosse rejeitado pelos líderes religiosos e pelo chefe dos sacerdotes. Então, e por que mais? E pelos mestres da lei. Então, era necessário que acontecesse, tá? Porque já havia sido, né, decretado isso no Velho Testamento. E que, né, fosse morto e que 3 dias depois ressuscitasse, tá? Então, ele falou claramente. Só que detalhe, no 32, ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, tá? E aí, Pedro chega para Jesus, desculpa. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Mas por que Jesus disse isso para ele, né? Não que Pedro, como eu posso dizer, estivesse enganado, tá? Ou que Pedro estivesse errado. Pedro, por ele ver Jesus como Messias, como Salvador, ele não conseguia enxergar Jesus sendo morto, tá bom? Não conseguia enxergar Jesus sendo morto. Por quê? Pelos religiosos, pelo chefe do sacerdote, pelos líderes, né? Então Jesus, ele não Pedro, ele não conseguiria ver isso, tá? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele estava esperando, né, que Cristo Ai, gente, o que a gente acabou de ler no 29, tá? Porque os judeus esperavam
um grande líder político, nacionalista, e Jesus não. Totalmente oposto. Então, Pedro, ele vem e diz isso para Jesus, tá? Aí Jesus, porém, voltando-se para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Mas por que para trás de mim, Satanás? Porque a gente lembra também que João, Jesus, ele foi tentado por Satanás, né? E Satanás falava assim, dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, tá bom? Te joga daqui. Satanás tentou Jesus, né? Então, Jesus repreendeu Pedro, porque em Mateus também, né? A gente viu isso em Mateus também, 4:18, Satanás tentando Jesus. Então, Jesus tem que morrer, para que se cumpra, para se cumprir as escrituras. Então, tem que haver, né, essa morte e ressurreição. Mas Pedro, olhando, né, como assim? Ele é o meu Messias, ele é o meu Jesus. Por que vai acontecer isso com ele? Você tá entendendo? Então, a gente vê aqui no 34. Então, ele chamou a multidão e o discípulo disse, se alguém quiser acompanhar, anexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, é totalmente diferente. Você não vai ganhar a sua vida... Mamãe pega. Você não vai ganhar a sua vida... Então, amor, deixa aqui no potinho mesmo. Come aqui no pote. Você não vai ganhar a sua vida sem servir Jesus. A gente está falando de vida eterna, não de vida terrena, tá? A gente está falando de algo espiritual. De algo espiritual, tá? Se alguém quiser acompanhar a mim mesmo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perderá a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, porque as coisas do Senhor não é dessa terra, tá? É do alto. Então, a gente tem que perder aqui pra gente ganhar. É o que eu vinha falando nesse instante. Aí diz assim, aí Jesus, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que tá adiantando? Olha só que forte. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Né? Aí ele vem e diz assim, ou o que poderia dar de troca da sua alma se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras? Essa geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, tá? Ou o que a gente, né? Ou o que poderá dar em troca da sua alma? Nada. Nada. A gente tem que servir Jesus aqui. É hoje, tá bom? É hoje e aqui. Não tem muito o que fazer. A gente tem que parar com essa hipocrisia de achar que a gente pode fazer alguma coisa, né? Ninguém pode salvar. Você pode até salvar a sua vida física negando Jesus, tá? Mas, né? Mas você vai perder a sua vida eterna. Você pode salvar a física, mas vai perder a eterna, ok? Não tem opção. Então, a gente não pode ajustar a nossa vida a essa geração adúltera, mentirosa, pecaminosa, ladrona, pessoas que mentem, que roubam, que enganam, que adulteram. É a geração suja, tá? Uma geração que até ganha aqui do mundo, mas perde a sua salvação. E a gente não tá interessado em perder a salvação, né? A gente quer a vida eterna. Então, a gente tem que se adequar e agradar a Jesus e ao reino de Deus, não ao reino da terra. Porque Jesus, quando vier na sua glória... Então, assim, ele foi rejeitado e humilhado aqui pelos homens, né? Mas, como ele morreu e ressuscitou, ele vai retornar e ele vai ser juiz de todos, tá bom? Todos. Então, você participou do roubo, você participou da mentira, você participou do engano, você participou da falcatrua, então, você faz parte da corrupção desse mundo, tá? Então, assim, filho, eu sinto lhe dizer, se você não se converter enquanto a vida, antes que Jesus venha, pode chegar para mim agora, ou para você daqui 1 minuto, 10, não sei, amanhã, depois, daqui 1 mês. Se não houver arrependimento, o inferno é o único caminho. Então, a gente tem que estar sempre atento sobre essa situação, tá bom? Então, assim, que Deus abençoe e fala melhor a você. Então, não esqueça, você pode salvar a sua vida física, tá? Mas perderá a sua vida eterna se você não fazer a vontade de Jesus. Deus abençoe e fica na paz. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém. A Trindade não divide a glória dele com ninguém. Deus abençoe. A quinta-feira abençoada. Ficam na paz.